Quero que você já esteja abrindo Esther, livro de Esther, capítulo 4, versículo 13 e 14. Esther, capítulo 4, versículo 13 e 14. Quero perguntar se há alguém que está nos visitando. Quem são os nossos visitantes? Levante a mão, visitantes. Visitantes. Seja bem-vinda, querida. Seja bem-vinda ali ao casal. Seja bem-vinda. Quem mais? Seja bem-vindo em nome de Jesus desse lado. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Isso aqui é uma parte do corpo de Cristo que ama vocês. Que vocês possam sentir na casa do papai. Nós estamos também orando pela família. Está aqui a Marilac e a Adriela. Perderam, a mãe, a avó, agora essa semana. Que Deus continue confortando o coração. Dona Ivone foi para o céu. E vocês estão aqui, adorando o Senhor. Que Deus abençoe ricamente em nome de Jesus. Queridos, o tema do mês tem sido de novo servir. Amar é servir. O tema de hoje é uma mentalidade de serviço. E a sugestão do tema que me foi dado foi a vida de Esther. Falei, Deus, o que o Senhor quer falar da vida de Esther? E eu dei uma lida no livro de Esther rapidamente, e eu quero compartilhar algumas coisas que o Espírito Santo ele colocou e vai colocar ainda no meu coração para a tua vida e para a minha vida nessa noite. Esther, capítulo 4, versículo 13 e 14 diz assim: Então Mardoqueu ordenou que se respondesse a Esther: Não imagines que quando na casa do rei escapará só tu entre todos os judeus. Pois se de todo te calares, agora, de outra parte se levantará socorro e livramento para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. Quem sabe se não foste elevada a rainha para tal tempo como este? Amém, queridos? Esse texto vai falar de uma mulher judia que se tornou rainha, esposa do rei Assuero. O rei Assuero foi o rei Medo-Persa, que governou a terra desde da Etiópia até a Índia. Foi o segundo governo mundial. Primeiro foi os babilônicos, depois foi os medos-persas. E aqui uma mulher, ela foi colocada numa posição de rainha no império do rei Assuero. O rei Assuero, que era na época o rei dos reis, 127 províncias estavam debaixo do seu governo. E nós vemos que a Esther, ela foi colocada nessa posição por um propósito e por uma direção de Deus. Tinha um homem que cuidava dela, porque ela não tinha nem pai, nem mãe, perdeu o seu pai, sua mãe logo cedo, e o seu primo, tio, chamado Mardoqueu, foi que cuidou dela. E eu quero falar um pouquinho hoje sobre a vida de Mardoqueu e a vida de Esther, e sobre o serviço que eles prestaram para o povo deles e para a sua nação. Amados, quando nós vemos sempre uma personagem na Bíblia, eles são sempre arquétipos. São sempre tipos que eles trazem exemplos para mim e para você. Tudo que esses homens viveram, que eles experimentaram para ser modelo para mim e para você. Então tem muita coisa da vida de Esther e de Mardoqueu, os dois judeus que estavam nesse reinado, que tem a ver com a minha vida e com a tua vida. E eu quero que você esteja com o coração aberto, porque Deus, Ele te levantou para servir. Assim como Esther serviu a sua geração. Mardoqueu serviu a sua geração. Nós nascemos para servir a nossa geração. O propósito e o serviço vem antes do nosso nascimento. Eu ministrei sobre isso o mês passado. Que antes de nós nascermos, Deus primeiro Ele pegou e falou: eu tenho algo para fazer na terra. E ele pensou em fazer algo, e pensou num propósito, pensou que ele tinha uma missão, e quando ele pensou naquela missão, ele falou: então eu vou criar o José, vou criar a Maria, vou criar o Kleber. Ele só pensou em te formar depois que ele já tinha o propósito determinado para você. O propósito nasce antes do que a nossa existência. Jesus, ele ali, quando em Filipenses 2, versículo 7, fala que ele esvaziou-se da sua divindade, tomando a forma de servo, depois fazendo semelhante aos homens. Depois ele entrou na existência humana,
depois que ele já tinha tomado a forma de servo diante do Pai, já tinha recebido uma missão e tinha um compromisso de obedecer uma missão. Quando o Senhor fala com Jeremias 1:5, versículo que a gente gosta tanto: Jeremias, antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísse da madre, eu te santifiquei. As nações eu te dei por profeta. Deus estava falando em outras palavras: Jeremias, antes de você ser concebido, antes de você estar no ventre da sua mãe, eu já tinha um propósito para você. Eu já tinha determinado que você seria um profeta para as nações. Deus estava falando do propósito que ele tinha para Jeremias naquele momento. E Jeremias estava relutando com Deus, falando: Senhor, eu não sei, passa para outro, eu sou uma criança, eu não tenho preparo. Deus falou: o que você está falando, cara? Você nasceu para isso. É eu que te preparo, eu que ponho na tua boca, eu que te mando. Não tem nada a ver com você, tem a ver com o propósito, tem a ver comigo que sou o dono do propósito. Querido, eu quero falar para você, existe um propósito para cada um de nós, existe um propósito grande para a sua vida. E não tem nada a ver com você, tem a ver com aquele que te deu o propósito, aquele que te criou. Se você nasceu nessa terra, está nessa geração, está nesse tempo, está nesse culto, eu quero que você entenda, há um propósito muito grande para a sua vida. E o dono do propósito é o responsável por executar esse propósito. Ele só pede que você entenda o propósito e se renda ao propósito. Porque, como foi cantado hoje, a graça, essa maravilhosa graça, não tem nada a ver com quem você é ou com o que você faz. Tem a ver com quem Ele é. Ele é o grande eu sou. Qualquer coisa boa que você tem veio dele. Qualquer habilidade, qualquer capacidade, qualquer vitória, qualquer dom espiritual, tudo que é bom veio dele. Veio dele porque ele te emprestou essas coisas por causa de um propósito. Eu quero hoje te desafiar a você a servir a tua geração por um propósito. Aqui, nesse momento, a rainha Esther estava falando para o seu tio, falando assim: Mardoqueu, eu não posso entrar na presença do rei. Por que ela estava sendo solicitada para entrar na presença do rei? Um homem que odiava os judeus, um homem chamado Amã. Amã, no reino de Assuero, ele foi colocado como príncipe dos príncipes, o maioral. O nome que estava abaixo só do rei Assuero, Amã. E Amã, ele era um homem de tanto prestígio. E ele entrava no palácio de Suzã, onde estava o rei. Ele servia diante do rei, ele era o mais íntimo do rei. Mas ali no palácio trabalhava ali um homem chamado Mardoqueu. E todo mundo, quando via Amã, se prostrava diante de Amã. Mas Mardoqueu era um judeu não se prostra para ninguém. E daí Mardoqueu não se prostrava diante de Amã, não prestava reverência para Amã. E Amã ficou ali enfurecido e falou: por que você não se prostra como todo mundo se prostra diante de mim? Ele falou assim: porque eu sou judeu, eu só posso me prostrar diante do meu Deus. Amã, não contente com isso, falou assim: então você não se prostra por causa do seu povo. E Amã falou: eu vou exterminar esse povo, eu vou exterminar os judeus. E Amã fez lá, como todo mundo faz, uma bajulação para o rei Assuero, e falou: rei Assuero, tem um povo que não gosta das tuas leis, tem um povo que não respeita os teus costumes, tem um povo odioso no meio do teu reino. Me dá o teu anel para a gente fazer um decreto, para que haja um dia do extermínio desse povo. Dá dos teus tesouros 10.000 talentos de prata, para que as pessoas sejam pagas para matar esse povo, exterminar esse povo. Seja o dia da matança, o dia do pur, onde vai cair a má sorte sobre esse povo. O rei Assuero falou: esse povo é ruim mesmo? Falou: é ruim. Esse povo não aceita as tradições dos Medo-Persas? Não aceita. Então pega o meu anel. E Amã pegou o anel, fez um decreto do dia onde todos teriam que matar os judeus que morassem, desde a Etiópia até a Índia. Todos os judeus em toda a face da terra seriam exterminados. E quando veio esse decreto, tinha uma rainha, que era judia,
Mas essa rainha que era judia, quando ela entrou para ser rainha, o seu tio falou para ela assim: Mardoqueu, não fale que você é judia, não fale de onde é o seu povo. Então o rei não sabia que ela era da parte dos judeus. E Esther não podia chegar diante do rei. Ela não podia pedir para o rei o cancelamento daquilo. Primeiro, porque não dava para cancelar. Segundo, que ela não podia entrar nos aposentos do rei. Se alguém naquela época não fosse chamado, ou até a esposa não fosse chamada e entrasse nos aposentos do rei, seria morta. E ela falou para Mardoqueu: faz 30 dias que o rei não me chama para nada, nem para conversar. Como que eu vou entrar? Se eu entrar, eu sou morta. Ele falou: se você não entrar, vai ser morto toda a tua descendência. Você e toda a casa do teu pai vai morrer. Se você não entrar e intervir pedindo misericórdia para o rei, eu quero falar para você que o teu povo vai ser destruído. Deus, por misericórdia, vai levantar alguém, nem que for um remanescente, para começar o povo dele. Mas esse povo agora, dessa geração toda, vai ser morto. E ele falou: e será que não foi para esse tempo, para essa hora, que você foi colocada neste lugar? Queridos, eu quero falar uma coisa para você. Você está em posições. Você tem uma posição no seu trabalho, uma posição na sua família, uma posição na igreja. Você tem uma posição no seu leque de amizade. E eu quero falar que foi para esse tempo e para esse lugar que Deus te chamou para cumprir um propósito. Mentalidade de serviço é mais do que servir na igreja. Mentalidade de serviço é você entender que você serve a Deus a um propósito aonde você está. E eu quero falar que Esther e Mardoqueu serviram a Deus aonde eles estavam. Eles entenderam que aquela esfera, que aquele lugar era o local que Deus tinha colocado eles. Se você tem um trabalho, se você tem amizades, se você tem uma família pequena, uma família grande, eu quero que você prepare o teu coração, porque você foi chamado para servir nesse lugar. A gente quer servir somente na igreja e alguns querem servir só com o microfone na mão. Mas nós servimos a Deus dentro da esfera de atuação que o Senhor nos colocou. Mentalidade de serviço é ampliar nossa mente. Entender que nós servimos aonde estamos. Se tem alguém que te ouve, se tem alguém que te conhece, essa pessoa é amada por Deus e essa pessoa precisa ser alcançada pelo Evangelho. E Deus, Ele quer fazer como fez com Esther e com Mardoqueu. Levantou a vida deles, para eles cumprir o propósito para aquele tempo e para aquela geração. Quando Mardoqueu falou: será que não foi para esse tempo? Na verdade ele estava falando exatamente, foi para esse tempo. E ela falou depois: se morrer eu morro, mas eu vou entrar. Jejue por mim. Coloque, sabe, toda a nação que você puder divulgar, para jejuar 3 dias. E se eu morrer, eu morrerei, mas eu vou entrar diante do rei. Eu quero falar para você que quem cumpre o propósito enfrenta desafios. Que quem cumpre o propósito tem que enfrentar oposições. Quem cumpre o propósito, você vai viver tanta resistência. Você vê, Amã foi levantado pelo rei Assuero, recebeu o poder, e o diabo colocou em Amã: vamos exterminar. Amã foi um Hitler da sua época. Vamos exterminar todo o povo de Deus. Eu quero falar para você que quando você nasce, nós já estamos num planeta, numa terra hostil. Porque a terra foi contaminada e nós temos uma guerra. Mas quando nós nascemos de novo, o diabo, ele sabe que agora você é uma arma na mão de Deus. Ele sabe agora que você incomoda, que você é herdeiro de uma graça, de uma palavra maravilhosa. Você está coberto pelo sangue do Cordeiro. O Espírito Santo veio habitar em você. Você tem direito aos dons do Senhor. Você tem direito a uma fé. Você tem a herança do nome de Jesus. Você foi chamado para implantar o reino. E o diabo tem medo de você. Por isso que a batalha nossa é contra o inimigo. Tem gente que fala assim: pastor, eu não guerrei, eu não expulso, porque eu não quero incomodar. Eu quero falar
para você, se você nasceu de novo, você já incomoda. Porque se você enxergar a tua identidade, você pisa no inferno. Você quebra as portas do inferno. Você conquista para o reino de Deus. Se você entender a sua identidade, você está implantando um reino aqui na terra. Você não está vindo para a igreja para ser salvo um dia, quando vier a morte ou o arrebatamento. Mas você está aqui na terra a negócios do teu pai, para implantar um reino para o teu pai. E Deus está te chamando para isso. Queridos, eu quero falar sobre a Esther. Esther, eu quero falar primeiro sobre o nome de Esther. O nome de Esther, antes, Esther é um nome persa. Esther é um nome persa. Mas o nome dela, de judia, é Hadassa. Hadassa tem um significado. O nome dela, no hebraico, tem um significado de Hadass. Hadass é murta. Antes de falar do nome, eu quero falar uma coisa. Todo nome, ele carregava consigo um significado da missão e do propósito. Todo nome já determinava uma identidade e a missão da pessoa. Essa mulher chamada Hadassa. E eu quero falar do nome de Hadassa. Murta. Murta, o que é murta? Aqui, dentro do contexto. Murta era uma árvore que nascia no deserto. Um arbusto que nascia no deserto. Murta era uma árvore feia, mas que as folhas, quando eram espremidas e trituradas, dava um perfume especial. Murta, quando essa folha era triturada, ela liberava um óleo terapêutico. A murta, os galhos da murta serviam e serviram para que quando o povo caminhou no deserto fazendo tendas, o que eles usavam para cobrir as tendas era os galhos da murta. Quando essa mulher tem o nome de murta, tem um significado muito forte. Tem um significado, querido, que ela nasceu primeiro para cobrir tendas, para que pessoas pudessem estar abrigadas, protegidas. Ela nasceu para ser sombra, para ser bênção para muita gente. Eu quero falar, já que nós estamos falando de Esther, eu quero falar que você nasceu com o mesmo propósito de Esther. Para ser sombra, para ser proteção, para ser bênção, para ser cobertura, para ser aquele que ampara, aquele que cuida, aquele que protege. Aquele que pessoas podem vir até você, que você tem uma palavra de amor, tem um braço de aconchego, tem um ouvido para ouvir, tem olhos com graça e misericórdia, para olhar nos olhos. Deus te chamou para ser os galhos da murta, para proteger muitas vidas. E Deus te chamou para quando esmagado. A folha fala do que, gente? A folha fala do vigor, da força de uma árvore dessa. Nessa árvore seca do deserto, as folhas representavam o vigor dela. Esse vigor, essa força, quando é esmagado, libera um perfume. Essa mulher nasceu para ter o bom cheiro de Cristo. Ela nasceu para carregar um perfume. Às vezes nós não entendemos o perfume porque nós não permitimos que o esmagamento seja feito em fidelidade, em oração, em temor diante do Senhor. Mas quando Deus está nos esmagando, a gente permite esse esmagamento sem murmuração, sem revolta, sem fugir de Deus, mas se aproximar mais de Deus nos esmagamentos. Nós liberamos um perfume. E esse perfume, como a murta, ele traz cura. Deus, ele te chamou para trazer cura para as nações. A folha da árvore da vida trazia cura para as nações, e a folha da murta também trazia cura. Eu quero falar para você, Deus te levantou como um agente de cura, um instrumento de cura. Deus, ele quer te curar, porque o curador cura. O ferido fere. O ferido fere. Nós vemos muita gente dentro da igreja ferindo porque não se permite ser curado.
Mas quando nós nos permitimos ser curados, queridos, o que fazer para ser curado? Se renda ao Jeová Rafá, o Senhor da cura. Todo o tempo Ele quer nos curar fisicamente, emocionalmente, nos traumas, nos medos, nas dores, nas lembranças. E quando nós nos permitimos ser curados, nós nos tornamos curadores. Nos tornamos a folha da murta, que tem óleo terapêutico. Tudo isso era o nome dela diante do seu povo, diante daquilo que foi orado e foi dado para ela, para ser a sua identidade, a sua missão. Mas também ela recebeu um nome persa. Ela recebeu um nome persa. O nome, quando ela foi introduzida no palácio de Assuero, quando ela foi preparada para entrar no palácio de Assuero, o seu tio falou para ela: pega agora um nome persa, para eles não saberem que você é uma judia. E o nome persa dela, Esther, estrela. E ela brilhou aonde estava. Eu não sei você, mas tem gente que vai brilhar hoje. Tem alguns que estão meio apagadinhos, que vão acender. Deus vai acender o fogo. Deus vai acender a tua lâmpada. Deus vai colocar fogo na tua lâmpada. Deus quer queimar corações. Uma geração morna, o Senhor falou: vomitai-te da minha boca. Oxalá, Deus procura pessoas quentes, fervorosas, acesas, lâmpadas acesas. Deus chamou você para brilhar. Deus falou, diante dos estrangeiros, diante daqueles que não conhecem, aqueles que não são povo de Deus, nós temos que ser estrelas do Senhor Jesus. Nós somos multa. Por quê? Porque somos multa para Deus. Porque nós sabemos de onde Ele nos tirou. Onde nós nascemos. No deserto, gente. Se não tem graça, nós estamos mortos. Local inabitável. Então, toda a vida que a multa recebeu é graça. Mas diante daqueles que não conhecem a Cristo, nós somos estrelas. Nós somos um povo incendiado para brilhar, para resplandecer a nossa luz diante dos homens. Amado, isso não está falando de Esther, está falando de você. Você foi chamado para brilhar diante dos homens, para que eles vejam as tuas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Amado, estamos falando sobre mentalidade de serviço. Esther serviu. Esther serviu, mas ela brilhou. Ela brilhou. Ela brilhou. Fala para o teu irmão assim: você tem que brilhar. Tem que ficar diante de Deus até brilhar. Moisés ficou até brilhar. O rosto resplandecia. Porque quem se expõe à luz começa a brilhar da mesma fonte, da mesma identidade. Nosso brilho, a fonte não vem de nós, vem dele. Mas na sua luz nós vemos a luz. Quando fitamos os olhos no sol da justiça, nós passamos a brilhar. E o Senhor chamou homens e mulheres para brilhar. Tem uma unção para ser derramada hoje neste lugar, querido. Oh, meu Deus. Deus quer colocar mais óleo e mais fogo. Mais óleo e mais fogo. Mais óleo e mais fogo. Tem pessoas que o Senhor vai trocar o teu coração hoje, sabe por quê? Porque Deus não quer ninguém desanimado, abatido. Ninguém sabe que deixa para amanhã. Deus quer te acordar. O apóstolo Paulo fala para a igreja de Éfeso: desperta, ó tu que dormes. Quem que estava dormindo? O povo do mundo? Não, a igreja. E fala: levanta dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Um crente apagado é igual um ímpio morto. Desperta, tu que dormes, e levanta dentre os mortos. Um crente apagado, ele é semelhante a um ímpio que não conhece a Jesus. Alguém que não conhece a Cristo. Faz a mesma função. Nada. Mas o Senhor fala: desperta, tu que dormes. E hoje o Senhor vai te levantar para você brilhar. O Cristo que ilumina está aqui nessa noite, chamando você. Não tem um homem, uma mulher aqui nesse lugar
que Jesus não quer jogar luz na sua vida, jogar luz no seu coração, jogar luz nos seus olhos, incendiar o seu interior. Não tem um homem e uma mulher neste lugar que Deus não quer chamar você para perto, para você começar a brilhar com a luz dele. Deus te chamou para brilhar diante dos homens, e tem uma geração que vai brilhar em nome de Jesus. Queridos, eu quero falar aqui como que Esther entrou na posição que ela estava. A palavra fala que primeiro tinha uma rainha chamada Vasti. Todo mundo conhece esse texto. A rainha chamada Vasti. Essa era a rainha do rei Assuero. E o rei Assuero fez uma festa de 180 dias. Para os grandes, para os príncipes, para todos. Daí depois ele fez uma festa de mais 7 dias. Para todo o povo. Feriado nacional, ele deu comida e bebida para todo o seu povo. 7 dias. 180 dias para os seus príncipes, governadores, todos os oficiais. E depois mais 7 dias para todo o povo. E ele estava tão feliz, que ele falou assim: eu quero apresentar o que eu tenho mais de valor, que é a minha esposa. E mandou chamar Vasti, que era muito bonita, muito formosa. E mandou chamar ela para apresentar ela para todo o povo, para apresentar ela para a fortaleza, apresentá-la para os seus príncipes. O coração do rei estava alegre, mostrou os tesouros, mostrou o que ele fazia, o que ele tinha. Estava celebrando, daí ele falou: não vou mostrar só os tesouros que eu tenho fora, eu vou mostrar o tesouro que eu tenho dentro da minha casa. E pegou aquela mulher mais bonita que ele achava, que ele amava, e falou: vem que eu vou te apresentar. Mas a abençoada da Vasti não quis vir. Ela falou: não vou. E ele chamou, ela não foi. Daí ele ficou triste. E quando ele ficou triste, os seus conselheiros falaram assim: meu senhor, se o senhor não fizer alguma coisa, todas as mulheres do reino não vão mais respeitar marido. O marido vai mandar para a direita, ela vai para a esquerda, o marido vai chamar, ela vai falar não. Eu falei: vai virar um caos. Vai virar uma revolução aqui, porque o movimento feminista ia nascer naquela época. Porque Vasti quis mandar no rei, e o rei ficou triste, o rei não fez nada. Daí o seu subordinado falou assim: rei, se o senhor não colocar aí a calça e mostrar quem manda, vai ficar feio para todo mundo. Porque foi feito isso na frente de todo mundo. E daí falou assim: qual a sugestão? A sugestão é que o senhor pega e tira ela de como rainha. Ficou triste, mas tirou Vasti de como rainha, para cuidar da nação. Diz a palavra, depois de um tempo, ele ficou com muita tristeza, porque estava sentindo saudade de Vasti, mas não podia trazê-la de volta. Daí deram a sugestão: vamos pegar e procurar para o Senhor uma rainha. Virgens, bonitas, formosas, vão ser preparadas para estar diante do Senhor, para ser escolhida uma rainha. Aí ele ficou feliz de novo. Mas falaram assim: vamos preparar 1 ano. Falou: meu Deus, ele estava desesperado já para voltar com Vasti. Daí a preparação foi 1 ano. Levou para o harém as mulheres mais bonitas do reino. Nisso que entrou a Radassa. E nesse entrar ali naquele harém, nos 7 eunucos cuidando, Regai como líder dos eunucos cuidando, fizeram uma preparação. Alimento certo, 6 meses tomando banho, não de água, mas tomando banho de mirra. 6 meses tomando banho de mirra. Mais 6 meses tomando banho de bálsamo doce. Gente, eu não sei como é que fica esse negócio, mas elas entravam em banheira de mirra, em banheira de bálsamo doce. 6 meses de mirra, 6 meses de bálsamo doce. A comida era especial. Havia muitas especiarias, muitos óleos ainda, além desses 2. Eu quero falar que essas mulheres eram as mais bonitas. E pensou, gente, só comendo ali fruta, legumes, só tomando banho de perfume do melhor que tinha, né? Perfume francês, o melhor que tinha. Ficou bom demais. Só tinha uma diferença. Tinha uma que era mulher de Deus, que era mulher de oração, que era a mulher que estava entendendo o propósito do seu tempo e da sua estação. Entrou na banheira de azeite, mas também entrou no joelho no chão,
clamando e intercedendo ao Deus dos céus, para que fosse um instrumento para os judeus do seu tempo e da sua geração. Eu quero falar para você, se você hoje é Esther, se eu sou Esther, para você entrar dentro do seu propósito, tem que ter uma preparação. Tem que ter uma preparação. Nessa preparação, querido, não é você chegar e falar, não, estou aqui. Não, tem que ter uma preparação. Essa preparação é você entrar na banheira de mirra, na banheira do bálsamo, na banheira do nardo puro, na banheira do azeite dos céus. Deixar isso entrar dentro de você. Elas não foram se apresentando na capacidade, na beleza que elas tinham. Elas tiveram todo o tempo de preparação para receber de fora para dentro uma identificação, uma diferença. Deus, Ele quer colocar você dentro desse local e fazer como é que fala ali quando põe picles lá, para não fazer picles, né? Curtir você no azeite, curtir você na unção. 1 ano. O rei Assuero representava o rei dos reis, senhor dos senhores, porque ele que comandava a terra naquela época. E nós temos também o nosso noivo, que é o rei dos reis, o senhor dos senhores. E para você estar cumprindo o propósito do rei dos reis, do senhor dos senhores, você precisa entrar na banheira do azeite. Se você quer brilhar, primeiro tem que se encher de óleo. Se você quer brilhar, tem que se encher de óleo. Queridos, eu sei o que eu estou falando. Tem gente que está falando assim, o que esse pastor doido está falando? Tem gente que me olha com a cara de assustado, outros coçam a cabeça e falam assim, o que está acontecendo? Eu quero falar para você. Você nasceu para coisas grandes. Você nasceu para representar Cristo nessa terra. A palavra fala como Ele é, nós somos nesse mundo. Não tem dimensão para você entender o que Deus quer de você. Ele fala, como eu fiz, vocês vão fazer também. Quem crê em mim fará o que eu fiz e coisas maiores farão. Como o Pai me enviou, eu enviei vocês. Como Ele é, nós somos nesse mundo. Jesus, quando nos chama, Ele nos chama para viver na altura da vida que Ele viveu. Eu não sei se você entende, mas Ele andou sobre as águas. Eu não sei se você entende, mas Ele era um simples homem. Mas quando abria a boca, as multidões paravam. Porque tinha uma autoridade que saía da boca dele. Eu não sei se vocês entendem, mas quando os enfermos chegavam, eles eram curados. Primeiro Ele curou os enfermos. Depois os enfermos tocaram nele e foram curados. E muitos foram curados à distância, porque Ele é o Senhor do tempo, do espaço. Eu sei se vocês entendem, mas todos que estavam cansados e oprimidos foram consolados. E Ele falou assim, a seara é grande, e o Pai vai multiplicar obreiros como eu. A seara é grande, são poucos os trabalhadores, mas o Pai vai multiplicar os trabalhadores. E Ele foi o referencial do servo que trabalhou na seara. Eu não sei se você está entendendo, mas o referencial é muito alto. Mas se você entrar na banheira de azeite, você vai entrar nesse lugar para viver uma unção sobrenatural. Queridos, Esther era uma mulher de oração, Mardoqueu era um homem de oração, e eles cumpriram o propósito na sua geração. Mentalidade de entender, onde eu estou, Deus está. Onde eu piso, o reino dos céus pode ser estabelecido ali. Quem está ao meu redor, ninguém mandou chegar. Chegou, vai cair na rede, vai virar peixe. Vou tirar das águas do mundo, e vou colocar nas águas vivas. Você como Pedro, um pescador de homens. Isso é mentalidade de serviço, é entender, não é só dentro, aqui Esther não estava dentro do templo, ela estava dentro do palácio mundano. Ela não estava junto com um crente pentecostal, mas com um marido que não conhecia Deus e adorava outros deuses.
Mas ela entendeu, eu tenho um propósito. E eu tenho um Deus que me deu esse propósito. Por isso os planos dele não serão frustrados. Como Jó falou, bem sei que tudo podes, meu amado, e nenhum dos seus planos são frustrados. Só frustra quando você não entra. Só frustra quando você não entende. Só frustra quando você se cala. Mardoqueu falou, se calares agora, nós pereceremos. Teus pais, a geração dos teus pais perecerão. Sabia que a tua omissão não é neutralidade? A tua omissão, a minha omissão não é neutralidade. Se calares, perecemos. Você e as pessoas que Deus tinha um propósito através de você. Às vezes a gente fica falando assim, Deus, mas eu queria ser um grande pregador, um grande teólogo, Às vezes você vai alcançar uma vida. E essa vida vai alcançar milhares. Alguém alcançou um Billy Graham, um Benny Hinn. Tem história que parece que alcançou só o Billy Graham, né? Mais ninguém, né? O evangelista do Billy Graham só alcançou ele, mais ninguém. E o Billy Graham alcançou milhões de pessoas. Que foi creditado na conta daquele evangelista, daquela pessoa. Então, às vezes você acha que é pequeno o que você tem para oferecer, mas eu quero falar para você que a repercussão do que vai acontecer com aquilo que Deus vai fazer, você não pode dimensionar. Às vezes eu recebi uma palavra, e até estava falando esses dias com a pastora Sueli, quando em 94, 95, antes de casar, eu recebi várias palavras ai meu Deus do céu, qual é o nome dele mesmo? Lá o pastor Daniel Adams. E ele falou assim, prepara tua bolsa, porque você está indo para as nações. Estou te enviando para as nações. Daí falou da Europa, dos Estados Unidos. Eu falei, oh, glória a Deus, aleluia. Eu ficava pensando, puxa, mas eu vou casar o ano que vem, como é que faz? Eu vou casado, vou sem casar. E como é que faz? E eu tô lá, quase arrumando as malas para ir. E até hoje eu não fui fazer evangelismo para as nações. Só faz 31 anos. Até hoje eu não fui. Mas o Espírito Santo falou assim, você não foi? Aí Deus começou a me lembrar várias vidas que eu ganhei para Jesus. Que são pastores. Lá em Portugal, são pastores dos Estados Unidos, são pastores lá na Inglaterra. São evangelistas, são homens de Deus. Falei, Deus, eu vou, mas eu já fui. Eu vou, mas eu já fui. Eu não preciso ficar me lamentando, Deus, o senhor 31 anos, não cumpriu ainda, minha mala está pronta, ela está tudo cheia de teia de aranha, aquela roupa não serve mais, porque eu engordei já 30 quilos. Mas o Senhor falou, filho, você já foi, você já está lá, você já está lá, porque às vezes nós não temos dimensão. O teu amor, o teu carinho, o teu conselho, sabe, as tuas ofertas, o teu cuidado, a tua oração, a tua intercessão, pode chegar tão longe, a lugares que você nem imagina. Seja um homem de Deus, uma mulher de Deus. Creia no poder do testemunho, creia no poder da oração, e deixa o vento do Espírito soprar essa influência para os quatro cantos da terra. Marque a sua geração com mentalidade de serviço. Minha mentalidade de serviço, eu não sou só um obreiro. Tem que ser obreiro na igreja, tá? Não estou falando que não tem, não. Tem que ser obreiro na igreja. Nós temos 17 ministérios aqui na igreja. E quando não tem mais ministério, tem um monte de evento, um monte de coisa. Gente do céu, precisa de pessoas em todos os lugares para servir aqui dentro da igreja. Todavia, aonde você está, é o teu ministério. Aonde você está é o teu propósito. Eu quero que você se coloque em pé em nome de Jesus. Mentalidade de serviço. Rainha Esther. Local mais inapropriado. Mas ela foi o instrumento para salvar todos os judeus. Ela entrou diante do rei Assuero. O rei Assuero
Podia matá-la, mas estendeu o cetro de ouro. Ela se agradou do rei e o rei se agradou dela. Ela pediu um banquete, fez um banquete no outro dia, chamou Amã para vir. Na hora do banquete, ela falou pro rei, o rei falou: o que você quer? Você me agradou tanto, que eu vou te dar qualquer coisa que você quer, até metade do meu reino eu te dou. Ela falou: Senhor, meu rei, meu esposo, eu quero a minha vida por herança. Porque um inimigo cruel pediu a minha morte e a morte de todos os meus conterrâneos, compatriotas, judeus. E o rei enfurecido falou: quem foi esse inimigo? Daí ela apontou para o nariz do Amã que estava do lado dela. Foi esse aqui, esse miserável aqui. O rei saiu para o jardim dele com a mão na cabeça e Amã já viu que o negócio tinha ficado feio. Mas quando Amã viu que o negócio tinha ficado feio, Amã entrou atrás da Ester para pedir para Ester intervir. Mas ele caiu de joelho na cama de Ester. E quando o rei voltou do jardim, pegou Amã deitado em cima da cama da rainha. E o rei falou: além de querer matar minha esposa, você está querendo deitar com ela aqui no meu palácio. Amã cobriu a cabeça e foi para a forca. Deus vai mudar a sorte. Deus vai fazer coisas tremendas nesses dias. Eu quero falar para você, querido. Deus tem umas coisas inusitadas para fazer. Deus vai fazer coisas que vai te surpreender. Ela nem imaginava que tudo isso ia acontecer, mas o Espírito Santo preparou. Preparou porque a abençoada da Ester e de Mardoqueu eram homens de oração. Homens que entendiam que para brilhar tinha que orar. E quando você ora, o Espírito Santo vai criar estratégias para você ser instrumento dele nessa terra. Deus vai criar oportunidades para você ser uma boca, para você ser um ouvido, para você ser uma mão. O Espírito Santo vai criar oportunidade para homens e mulheres de oração que estão prontos para servir. Feche os teus olhos. Eu quero chamar primeiro os intercessores aqui à frente. Tem pessoas, amado, que estão aqui na igreja e precisam entender a sua identidade. A sua identidade é proteger, cuidar, é ser murta. Proteger pessoas, cuidar de pessoas, curar pessoas, ser perfume de Cristo para pessoas. E você nasceu para brilhar para aqueles que não conhecem a Cristo. Mas pode ser que você está aqui nessa noite e fala: Senhor, eu não entendo nada, eu estou fora do meu propósito. Mas eu quero entrar no meu propósito hoje. Eu quero que você venha aqui à frente, nós vamos orar por você. Os pastores também vêm aqui para ajudar a gente em oração. Nós vamos orar por você. Se você falar assim: eu sou uma estrela apagada, mas eu quero acender hoje. Quero que você venha aqui para frente. Mas venha com esse coração. Eu vou buscar mais a Deus, porque eu quero brilhar na minha geração. Não importa a minha idade, não importa meu tempo de conversão, não importa se eu tenho 15 anos ou 90 anos. Eu nasci para brilhar e eu vou brilhar onde eu estou. Quero que você, agora, queridos, eu quero fazer uma oração, depois eu quero que você desça aqui nesse apelo, aqueles que querem brilhar. Feche os olhos agora, Pai, em nome de Jesus. Deus, eu oro, Pai, obrigado. Obrigado, Espírito Santo de Deus, obrigado. Obrigado porque tem uma unção, Deus amado, vindo. Pessoas vão ser despertadas, vão ser levantadas. Mentalidade de propósito, mentalidade de serviço descendo agora. Deus, não precisa nem vir no apelo. Muitos vão ser tocados aí, Pai, onde estão. Muitos vão queimar onde estão. Muitos vão ser visitados pelo fogo da glória onde estão. Muitos vão ser incendiados pelo sol da justiça e vão queimar com fogo do testemunho, com fogo da graça, com fogo da unção, com fogo da sabedoria. Muitos estão sendo despertados para viver o seu propósito, Senhor, nesta noite.
Deus, eu oro que aqueles que nos assistem em casa, eles sejam tocados, visitados, que uma unção poderosa venha descer. Deus, eu oro que a mesma unção que está neste lugar venha alcançar vidas, ó Pai. Pessoas serão estrelas, homens estrelas, mulheres estrelas, pessoas que vão brilhar na sua geração, na esfera de atuação, no nome poderoso de Jesus. Aleluia. Vem no apelo, nós vamos orar por você, querido. Em nome de Jesus, vamos adorar o Senhor.